Se é a primeira vez sou aqui nesse canal, seja bem-vindo. Eu sou Odair Capelosa, terapeuta. Procuro trazer aqui informações a respeito das terapias que eu trabalho, as terapias integrativas e complementares, que são as práticas integrativas e em saúde, né, as PICs, que são reconhecidas pelo Ministério da Saúde do Brasil. Num vídeo passado, que eu vou deixar o card aqui, eu falei sobre terapia vibracional floral, atendimento online. Eu sei que muita gente conhece, já ouviu falar de terapia floral, floral de Bach, mas não entende realmente como é a atuação desse processo de cura do floral, que é baseado em frequências, é baseado em uma vibração. Eu vou procurar nesse vídeo aqui tentar explicar como isso se processa no nosso corpo. É um conhecimento que é baseado em tecnologia, que é baseado na física quântica, e que pode ser explicado. Eu sei que muita gente vai falar que não existe comprovação científica, e pesquisas que já existem desde a década de 80. Por exemplo, no livro Medicina Vibracional, do Dr. Richard Gerber. Foi um dos livros que eu me baseei para fazer a minha pesquisa de pós-graduação em terapias holísticas vibracionais. Bom, um slogan que eu sigo, que é Biofísica a Serviço da Vida, é um slogan do laboratório brasileiro, né, um laboratório que está situado em Maringá, que é fabricante de essências vibracionais, os florais. Esse laboratório, já há muitos anos aqui no Brasil, trouxe uma tecnologia para desenvolver essas essências vibracionais que estão baseadas na biofísica. Assim, eu vou tentar explicar para vocês por que a biofísica está ligada à cura dos florais. Esses florais eu já utilizo no meu consultório desde 2010 e tenho excelentes resultados. São vários circuitos, digamos assim, de tratamento que podem ser usados com a vasta linha de frequências que existem nestes florais, nessa linha de florais deste laboratório. O conceito de saúde quântica, ele se apoia em princípios da física quântica. Então vamos lá, eu vou tentar explicar nesse vídeo e partir de um princípio matemático para poder explicar e vocês entenderem o que está acontecendo. Os mecanismos de atuação dos florais em nosso corpo físico somente podem ser explicados pela biofísica, que está a um passo atrás das reações químicas. Ou seja, antes das reações químicas é preciso que a biofísica esteja atuando. Ou seja, existe todo um complexo energético para fazer com que as reações químicas do nosso corpo aconteçam. Mesmo assim, ainda, digamos, é misterioso para a gente explicar como as frequências, ou esses, digamos, entre aspas, remédios, podem interagir com cada uma das nossas células e levar à cura. Sabemos que a membrana celular, ela atua como uma antena, captando essas frequências e fazendo com que essas vibrações cheguem com informação necessária até o interior das células para promover mudanças que sejam satisfatórias, ou seja, corrigir qualquer distúrbio que exista naquela célula, naquela região do corpo, naquele tecido ou naquele sistema. Mesmo os mais avançados estudos sobre as nossas células e DNA ainda não explicam como uma unidade tão pequena pode possuir tanta informação para poder realizar todo o trabalho que uma simples célula produz. Isso realmente é muito intrigante, porque uma célula cada célula tem a sua capacidade infinita de realizar modificações no nosso corpo. E aqui eu chamo a atenção para uma aula do Dr. Enéas Ferreira Carneiro, que é aquele político, o Dr. Enéas,
ele era um médico cardiologista e numa das aulas dele, na sala de aula, ele dá, digamos, uma dica sobre a quantidade de informações que nós temos no nosso corpo. Então, ele começa assim. Para um cromossomo humano, um cromossomo, um nosso, ele tem 5 bilhões de nucleotídeos. Todo mundo aqui é médico, todo mundo sabe que os nucleotídeos são feitos de uma base nitrogenada, de um radical fosfato e de um açúcar, ribose isotóxico, todo mundo sabe. 5 bilhões. Acontece que cada nucleotídeo tem entrelaçado dele, lá dentro dele, as bases: adenina, citosina, guanina e timina. Então o senhor pode dizer que o cromossomo humano, 5 vezes 4, trabalha com 20 bilhões de unidades de informação, bits, né? Bits. É possível provar, e os senhores, depois de 4 meses de ouvir, creio que acreditam em mim, é possível provar que uma letra de qualquer alfabeto, ela pode ser identificada com 6 bits, qualquer letra. Ora, se eu estou falando do nosso cromossomo humano, um cromossomo humano, se ele tem 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, se eu agora quiser transformar isso em letras, quer dizer, o que está escrito no cromossomo meu, de qualquer um de nós? Se eu divide 20 por 6, certo? 6 bits cada letra, vai dar 3 de uma fração, 3 bilhões de letras. Vamos ver o que é isso? Tem tempo aí. 3 bilhões de letras. Uma palavra nas línguas que nós conhecemos, nossas línguas atuais, né? A gente conhece que a gente vê. Eu não tenho a felicidade do meu amigo do lado que fala 6, 7 línguas, mas está comum, inglês, francês, italiano, castelhano. Uma palavra tem em média 6 letras. 6 letras. Tudo que eu estou falando é do cromossomo nosso. Se são 3 bilhões de letras, se o senhor dividir por 6 letras, o senhor tem 500, né, milhões, né, de palavras. 500 milhões de palavras em um cromossomo. Veja onde eu vou chegar. Se uma página de um livro, qualquer livro, um livro como esse, se uma página tem em média 300 palavras, uma página, se o senhor, tudo é um cromossomo, se o senhor dividir 500, fez 10 a 6, 500 milhões de palavras, por 300 palavras em cada página, simplificando isso aqui, vai dar quase 1,7, vou arredondar para 2, vai dar 2 bilhões de páginas num cromossomo. Se o senhor pegar um livro médio de 500 páginas, se o senhor dividir, fazer aqui em cima, se o senhor dividir 2 vezes 10 a 6, que é a mesma coisa que 20 vezes 10 a 5, né? Curso primário. 2 vezes 10 a 6 é uma coisa que 20 vezes a 5. Se eu dividir isso aí por 500, né? 500, mais ou menos. 500, né? Se eu... 2 milhões, voltando, para eu não errar nas contas. 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, 3 bilhões de letras, 500 bilhões de palavras, dividido por 300, 2 bilhões de páginas. 2 bilhões de páginas, dividido, o senhor vai ter assim, ó. 20 dividido por 5 vai dar 4. Aqui. 10 a 5, 10 a 2, dá 10 a 3. O senhor tem 4.000 livros desse tamanho. 4.000 livros de 500 páginas escritos em um cromossomo. Pense então com isso que podemos ter uma ideia, uma ligeira ideia, de como as informações são compreendidas dentro da célula e como as células têm essa capacidade de ler as informações que são passadas pelo floral. Eu tentei passar aqui então um simples exemplo de como a inteligência das nossas células pode entender a informação passada por um floral, uma frequência informacional passada por um floral. A partir daí, essa inteligência da célula pode ler essas informações e corrigir o que tem que ser corrigido.